Então, estamos aqui no Cor a Cor, da coleção 4, Aurora Boreal, da assinatura do Prismacolor, e agora a gente vai falar dessa paleta incrível, que tem como inspiração a Aurora Boreal. Bom, começando com o primeiro, o Apple Green, que é o 912, né, um verde, bem verde maçã mesmo. Então aqui, de novo, quando não tem nenhuma referência com relação ao composto, ao pigmento, eles vão trazer na natureza, a marca escolhe fazer essa referência com a própria natureza, e aqui eles escolheram a cor do verde maçã, que eu acho bem apropriado, né, bem do tom da verde maçã, do verde maçã mesmo, é um verde bem fresco, que poderia muito bem estar junto com o Spring Green, está na paleta da primavera, que são cores muito de primavera, porém, essas duas cores são absolutamente vitais para o fenômeno da aurora boreal. É por isso que eles estão aqui na paleta noturna. E quem vai fazer o contraponto. Bom, depois a gente tem o Spring Green, que, de novo, também é a mesma coisa, né? Já que são derivados do verde, não tem, são verdes matizados, não tem um pigmento que o caracteriza. Normalmente, essas cores não estariam em tintas, né, em pigmentos, porque elas são cores já derivadas, né? São cores matizadas, derivadas. Isso em tinta a gente faria, construiria com branco. Mas para nós é muito válido que já tenha essa cor pronta, porque isso nos economiza camadas, né? Então, de novo, as cores claras são muito bem-vindas nos lápis de cor, que é onde a gente consegue trazer as luzes, né? Onde a gente consegue trazer as cores iluminadas. Então, o Spring Green, que é esse verde primavera, ele vem também compor essas cores maravilhosas da aurora boreal, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Temos o light green. Então, o light green em francês é a mesma coisa, né, que é o vert pâle, que é o pálido, né, que toda vez que a gente tiver light no nome, a gente já entende que é matizado, né? Então, na própria tabela, aqui, eu já coloquei um branco aqui, eu sugiro que vocês coloquem também, né, para conseguir ver qual que é a cor mais matizada de todas, né? Então, aquilo que a gente sempre fala, a gente tem uma tabela, quando a gente usa essas gradações, a gente tem uma tabela das cores matizadas e a gente tem uma tabela das cores saturadas. Por isso que é importante fazer essa gradação. Aqui eu não sugiro escurecer, porque a gente tem diversas formas de sombrear, como a gente viu no módulo das cores, mas eu sugiro que a gente clareie, né? A gente pode clarear com a borracha, a gente pode clarear com um lápis branco de outra marca, mas quando a gente usa o lápis branco da própria Prismacolor, a gente adiciona o pigmento branco e a gente tem um matizado bem mais característico, né? Bem mais nítido. No caso, então, do light green, ele é naturalmente matizado, né? Então ele já vem com pigmentos brancos aqui dentro, e aí a gente tem, então, esse presente de cores claras, que são raras nos lápis, né? Principalmente nos lápis artísticos, isso é muito bom, porque a gente, nos lápis escolares, como é muita cera para pouco pigmento, não acontece nada quando tem pigmentos muito claros, né? Eles não têm força para sobressair no lápis branco, no papel branco, muito menos no preto, como a gente vai ver nessa coleção, nos próximos projetos. Mas é por isso que é muito bem-vindo nos lápis artísticos essas cores claras. Então, o light green, ele já está deixando bem claro que ele está na paleta do verde, né? Assim como esses. Aqui a gente já percebe um verdezinho que está querendo caminhar para os azuis, né? Mas ele ainda
aqui no monitor eu vejo ele muito mais azul, mas vocês que estão olhando aí para a tabela de você, para você que está olhando para a sua tabela, você está vendo que isso tem a ver com o verde, né, e não a ver com o turquesa. Agora sim, a gente vai entrar no reino dos turquesas, né, no reino dos verdes azuis, segundo a nomenclatura do círculo cromático. Aqui a marca batizou de Light Aqua, então o Light a gente já entendeu que é matizado, eu adoro essa cor, adoro, adoro, adoro. E o Aqua, em inglês eles batizaram de Aqua, mas se você for ver a tradução em francês, eles chamam de Bleu Vert Pâle, que significa azul, verde, claro. Então, no francês, eles foram mais técnicos na descrição dessa cor. Porque o aqua pode ir para qualquer lugar, né? A água, que cor que é a água, né? A gente tem 1 milhão de cores de água. No caso da tradução em inglês, eles entendem que a água é esse tom aqui, né? Das praias paradisíacas das Maldivas ou da Indonésia, enfim, Fernando de Noronha, as partes mais clarinhas entende que é esse água, mas depende, né, da água que a gente está. Então, o francês, é sempre bom a gente dar uma checada em como está traduzido no francês também, né? No francês, ele foi mais preciso na descrição dessa cor, que é um azul-verde, e é exatamente isso, é um azul-verde light, matizado. Linda, essa é uma das minhas cores preferidas, eu adoro ela. Aqui, o Parrot Green, né, é o verde papagaio. No caso, não sei se papagaio, é do reino dos papagaios, né? A gente, aqui no Brasil, a gente tem uns papagaios muito mais para cá, né? Os nossos papagaios, eles têm muito mais a ver, as nossas maritacas têm muito mais a ver com o apple green do que com este aqui. Aqui eles podem estar fazendo referências a alguma espécie específica que é diferente, que não tem aqui no Brasil, e eu fui pesquisar e realmente tem um que é exatamente dessa cor. É um tipo de é como se fosse uma maritaca, que não tem aqui no Brasil, mas ela é mais azulada. Então, é bem interessante, depois vocês faz uma pesquisa, né, nesse pássaro, nos parrots, e a gente vai ver muitos dos brasileiros, né, que são bem verdinhos, os nossos papagaios, mas a gente vai ver algumas outras espécies que também podem ter essa plumagem desses verdes, né, isso é muito comum nas plumagens, né, esses tipos de verde. Faz muito sucesso com as fêmeas, com as passarinhas, esse tipo de verde. Então, nesse caso, ele já está ajudando, avisando que vai para o verde, para o green. Então, muitas vezes, em relação, às vezes a gente pode ficar, quando a gente vê ele sozinho, às vezes a gente pode achar que ele está muito mais para o verde, mais para o azul, enfim, mas o próprio nome já está indicando que aqui o pigmento, a maior quantidade de pigmento é sim o verde. No caso do francês, ele também manteve a mesma tradução, né? Então, é um verde papagaio. Então, parece que eles acharam que esse é o verde que melhor define esse verde aqui, que é lindo também. E é muito importante a gente, quando a gente vê que não tem um nome de específico, né? Por exemplo, os verdes. Aqui, por exemplo, na paleta de verão, a gente tem o grass green, né? Então, tem uma diferença aqui bem grande se você for comparar. Quando a gente compara as duas cores, aí a gente vê que esse é um pouco mais azulado, né? Um pouquinho mais azulado. E aqui bem mais veio mais para o verde tropical que a gente conhece. Porém, ainda eles estão no reino dos verdes. É bem importante isso. Depois a gente tem o peacock green, também é lindo e definitivamente é um verde, né? Aqueles peacock é o pavão,
E aqui eles estão se referindo à tonalidade dos verdes dentro da pena de pavão, né? Vocês têm uma aí, que vocês ganharam, e a gente vê que a gente tem uma infinidade de tons, dos azuis até os verdes, o apple green, spring green, a gente vai ver aqui se vocês pegarem agora, você pegar a folhinha, a sua peninha, a gente vai ver diversos tons de verde por aqui. Aqui a gente enxerga até um verde mais escuro por aqui, né? A gente enxerga os aquas, os turquesas, e a gente enxerga os mais clarinhos. Por isso que eu falo, eu achei incrível que essa pluma, ela contém todas as cores da aurora boreal. Eu achei a coisa mais mágica do mundo, quando eu reparei nisso, eu não tinha reparado até começar a estudar as cores da aurora boreal, e como eu sou apaixonada por pena de pavão, eu fiquei encantada em descobrir que as cores da aurora boreal estão aqui dentro, assim como estão nas bolhas de sabão também. Bom, então o Peacock, aqui ele fez essa referência à pena de pavão, é o verde pavão, e esse verde pavão, normalmente, tanto esse pássaro aqui, quanto esse tipo de papagaio, quanto o pavão, eles carregam os azuis dentro. Então, a gente tem que enxergar que tem bastante azul aqui dentro, e é bem mais fácil ver como é diferente quando a gente vê na paleta de verão um verde grama, que é um verde mais primário, né? Peacock Green, então, toda vez que falar em peacock, a gente já pode colocar, é um verde, mas a gente já pode, a gente está no reino dos verdes azuis, né? Cobalt turquoise, turquesa. Esse cobalto, ele na verdade, o cobalto ele tem a ver com esse azul aqui, né? Na paleta do solstício de verão, a gente tem o número 133, que é o Cobalt Blue Hue, que é a cor azul cobalto mesmo. Então, aqui é o cobalto típico, é o cobalto puro, que eu vou falar lá no cor a cor do solstício de verão. Mas aqui, esse cobalto, ele está avisando que é um cobalto turquesa. De novo, ele aqui ao contrário, ele vem avisar que tem um pouco de verde aqui dentro. Então, apesar do ser típico cobalto, ser típico azul, mas aqui ele está explicando que é um cobalto que tem esse verde azul, é um cobalto verde azul, porque, como eu falei, lá na paleta do solstício de verão, o cobalto, ele é azul, azul, azul mesmo, e lá eu conto a história, que é muito interessante do porquê que se usa esse cobalto, de onde que veio o cobalto. Bom, depois a gente tem agora, de novo, uma outra tonalidade, pavão, mas agora sim o azul, né? Tanto em francês quanto em inglês, eles traduziram da mesma forma. É o azul pavão. Então, é diferente do verde pavão. Isso é muito legal, porque isso faz com que a gente aguce o nosso olhar para entender os subtons que tem em cada cor. Então, qual é o subtom de um peacock green? É um subtom verde, definitivamente, mas que tem azuis. Então, tem mais verde e um pouquinho de azul. Quando a gente vem para o peacock blue, inverte essa proporção. A gente tem muito mais azul, mas a gente ainda está no reino dos verdes, dos azuis verdes. Ele não é um azul puro, ele está bem longe de ser um azul. Ele está no reino dos verdes azuis, que é a transição dos azuis verdes. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nesses dois tons aqui do pavão. Aqui no monitor não está dando para ver a diferença, e é bem interessante que você esteja com a sua tabela, olhando para o seu lápis e olhando para a sua tabela, porque para não ter esse perigo de distorcer o que está chegando até você, através do monitor. Bom, depois a gente tem o Copenhague Blue, né? O Copenhague Blue. O Copenhague também tem essa mesma tradução em francês. Copenhague é a
a capital da Dinamarca. Então, como são muitos tons de azul aqui que a gente tem, né, especialmente o Prismacolor, ele tem muitos tons de azuis, muitos. Então, ele trouxe os azuis que são os típicos das tintas, dos pigmentos, e ele tem os derivados, né? Então, nesse caso, é bem conhecido esse tom, Copenhague, e agora não sei por que eles traduziram esse azul, eles associaram com essa cor. Mas o que a gente tem para falar dessa cor? É uma cor que tem cinza, é uma cor sombreada, né? Por mais que a gente clareie ela, e aliás, quando você tiver dúvida de que subtom que está lá dentro, se você precisar enxergar, ela está muito sombreada, e então se você precisar enxergar o que exatamente está acontecendo dentro, você clareia o máximo que você puder, porque daí, às vezes, no extremo da claridade, a gente consegue enxergar a diferença e os subtons. Essa cor é muitíssimo parecida com a Denim Bleu que vem aqui, Blue, a Denim Blue, meu Deus, eu estou confundindo inglês com francês. Em inglês, a Denim Blue é muito parecido, o Copenhagen Blue e o Denim Blue, muito parecido. A gente tem que aguçar o nosso olhar aqui e principalmente clarear a cor para a gente enxergar as diferentes tonalidades. De qualquer forma, Copenhague e Denim Blue, eles são tons sombreados, aqui ao contrário dos aquas, dos lights que a gente viu por aqui. E completamente ao contrário dos tons clarinhos e matizados que a gente viu no Matizes do Amanhecer. Aqui é uma paleta noturna, então eu trouxe as cores, os azuis mais profundos para cá, para a gente contrastar com os fenômenos da aurora, maravilhosos, né? Então, Copenhagen Blue é uma cor sombreada e matizada, ela é matizada não, desculpa, tonalizada com cinza. Então, a gente percebe que é um azul aí que está mais fechado, né? Não é aquele azulão brilhante. A gente tem a nossa abelhinha cachorro, sempre vem aqui fazer parte das gravações, ela adora. E o nosso muito, 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 muito parecido, que é o Denim Blue. Denim é o jeans, né? Faz referência ao nosso jeans. Então, é um azul que denota um azul com cinza, é um azul de trabalho, né? É um azul para toda a obra, é como a calça jeans, né? O denim aqui faz referência ao jeans. E o azul jeans é aquele jeans surrado, né? Aquele azul do trabalho. Então, é essa referência que eles fazem para o denim. Então, é um azul que é sombreado, que tem preto, que tem cinza, e por mais que a gente matize, a gente vê que ele não tem essa saturação, ele não tem a gente não enxerga a pureza, né? Ele não tem um azul puro, ele tem esse azul acinzentado e sombreado. Então, são azuis mais obscuros, tanto o Copenhague quanto o Denim Blue. Já o China Blue já é da linha, ele já começa a entrar aqui na mesma categoria, e é bem parecido, inclusive, com o cobalto, muito parecido, né? Quando você pega aqui o solstício de verão, o cobalto blue, que é o 133, muito parecido. O cobalto blue é o puro, é o pigmento puro mesmo do azul cobalto, do azul royal, que chama. O China, eles já diferenciaram, e já, inclusive, ele já não é tão puro, né? A gente vê que tem uma tonalização mínima aqui de cinza, quando a gente matiza, a gente enxerga que ele foi tonalizado aqui com cinza, né? Então, ele não é aquele royal maravilhoso, cobalto puro, e ele provavelmente fez referência às porcelanas chinesas, né? Aos pigmentos das porcelanas chinesas que são muito famosas e que têm essa tonalidade
nas pinturas, tem muitas porcelana chinesa muito famosa, são tesouros que tem essa tonalidade. Então, o China Blue é do reino dos índicos, porque ele começa a caminhar para os violetas, né? Então, para quem fez o curso do módulo das cores, entende que é o azul violeta, né? Aqui a gente tem o azul verde, que é um azul que está indo em direção ao verde, e aqui a gente saiu do azul puro e já está entrando no azul violeta. Ele está caminhando para o violeta, são azuis que eu adoro. Eu realmente adoro esses azuis também com essas tonalidades violetadas de índico. Depois a gente tem um Blue Lake aqui, um azul, que aqui nesse caso, Lake não tem nada a ver com aquela laca que a gente comentou lá a gente viu várias lacas aqui, né, no Crimson Lake, que quando eu comentei com você dos vermelhos, que tem a ver com os vermelhos, esse lake, que é essa laca, não é esse é o lake lago mesmo. Então aqui é um azul que faz referência a um lago azul, né? Eu até imagino, como ele é tão batizado, eu fico até imaginando aquela bruma, sabe, de manhã, bem cedinho, que os lagos, eles têm aquele fogzinho, e aquele fog, ele matiza, né? Ele deixa o lago bem clarinho, é como se fosse uma nuvenzinha em cima do lago. Eu imagino essa cor, né? O porquê do nome dessa cor, do lago azul aqui, porque ou é um lago de uma cor, de uma água ultra transparente, para ser tão clarinho, né? Normalmente os lagos a gente imagina eles mais escuros. Mas aqui a gente ganhou um azul, um lago azul claríssimo, matizadíssimo, um tom lindo, violetado, né? Esse me lembra muito os tons azuis das flores das hortênsias, que é um tom que eu amo, das flores azuis que a gente tem aqui no Brasil. Algumas hortênsias, elas puxam para essa cor. Então, é um azul que está vindo para o violeta também. Indanthrone Blue, esse é um dos nomes típicos de pigmentos, nomes de pigmento artístico mesmo, esse é raiz. Esse Indanthrone é difícil até falar, mas é um azul intenso, um azul noite, um dos mais escuros de toda a paleta. Depois dos pretos, esse é um tom mais intenso. Inclusive, quando eu preciso enfatizar o preto, quando eu preciso deixar um preto mais profundo, eu uso o azul. Quando a gente coloca o azul em cima de um preto, aí a gente está falando quase que de um buraco negro, né? De tão profundo que é. Então, esse azul é maravilhoso e ele é o símbolo da noite, né? Esse é incrível, esse azul profundo. E ele fica bonito, sombreadíssimo. Quando a gente clareia, ele vem aqui para o Copenhague Bleu, para o Denim Bleu, quando a gente matiza. Ele fica bonitão na pureza dele, na saturação máxima, ele vai representar a noite mais linda que tem. E o Indanthrone, esse nome maluco, ele de novo, ele faz referência aos componentes químicos do pigmento, né? E o Indanthrone, ele tem a referência com o índico, por isso que a gente lembra da cor índico. De novo, se a gente está falando do índico, a gente está falando que é um quente, né? Porque tem um violeta aqui dentro. E também do antracene, né? Então, o Indanthrone e o antracene, eles estão juntos, que estão querendo trazer o tom índico, e o antracene, que está aqui dentro desse nome, Indanthrone, tem um componente chamado antracene, ele é um componente que vem lá dos violetas, que ele vem dos vermelhos violetas, dos vinhos. Então, é o antracene que faz com que essa cor fique índico, que fique esse azul violeta. Mas como ele é muito sombreado, muito escuro, a gente quase não enxerga que tem violeta aqui. Mas isso é muito importante, eu quero que vocês lembrem.
Tudo que tiver indantrone tem a ver com índico, significa que é um azul quente, né? Bem diferente desses azuis verdes, que são azuis frios, que eles eles dão uma esfriada, porque está mais perto do azul. Quando a gente começa a vir para o lado do índico, a gente vai esquentando, porque ele está vindo para o magenta, ele está vindo para o violeta, para o vermelho, aí a gente esquenta. Quando a gente está indo para o lado do verde, a gente esfria o azul, né? O azul, naturalmente, ele é uma cor fria, mas a gente vai esquentando o azul na medida que ele vai se tornando índico, que ele vai ficando cobalto, os ultramarines, que a gente vai esquentando os azuis. Então, esse é um tema que a gente explora bastante também, lá no módulo das cores, porque é muito importante a gente identificar, essa é uma característica importantíssima, saber se a cor é quente ou fria, para a gente poder harmonizar, para a gente poder passar mensagens, né? Cores frias passam uma mensagem, cores quentes passam outras. Os azuis frios passam uma mensagem, os azuis quentes passam outras. E é importante a gente entender essa relação para a gente poder fazer os contrastes. Então, se a gente quer contrastar com raios amarelos, né, verdes, a gente precisa de alguma coisa. Aqui nós vamos ter que achar um contraste aqui por causa da aurora boreal, do fenômeno. Então, é importante a gente contrastar o quente e o frio também, um fundo quente para uns raios mais frios e mais de contrastes mesmo, né? E depois temos o nosso Imperial Violet, inclusive esse Imperial Violet, ele é uma cor que está bem rara, eu tenho com muita dificuldade de achar essa cor, guardem com muito carinho esse lápis, porque esse lápis quase não tem para vender ele avulso, ele é um lápis que é quase que, não sei porquê, mas está meio que esgotada essa cor. Toda vez que eu consigo achar, eu compro vários, mas é uma cor que eu uso muito, porque eu adoro o Imperial, o violeta imperial, e ele, não sei porquê, é difícil achar a reposição dele, então cuidem dele com carinho, e se eu achar a reposição, eu já vou indicar para vocês, porque é mais difícil. Esse imperial, por que ele está com o nome imperial? Porque ele vem contrastar, ele vem diferenciar do violeta, como a gente tem o violeta aqui no solstício, a gente tem o violeta puro, o violeta raiz, né, que é o PC 932, que é o violeta mesmo. O imperial, ele já tem ele tem uma tonalização aqui diferente, né, ele já está mais, um pouquinho mais matizado, ele está tonalizado, ele é uma cor que mexeram no violeta, né, e aí deu esse imperial, que é uma derivação muito linda. Os violetas são raros, e em qualquer paleta, diferente dos azuis e dos verdes que a gente tem em abundância, os violetas a gente sempre tem poucos. Normalmente a gente tem os violetas mesmo raiz, né, que é a cor secundária, mas depois disso tem poucas nuances. A gente vai ter as cores matizadas, mas ainda assim poucos, né? Não tem muita abundância, não. Então, tratem com carinho. O violeta é uma cor que a gente vai ver na aurora boreal, uma das cores, e é esse violeta aqui que a gente vai ver, o imperial. E por último, a gente tem um magenta maravilhoso, um vermelho violeta, é o Dahlia Purple. Esse Dahlia, ele diz respeito à flor mesmo, Dahlia, e eu fui pesquisar, depois você dá uma olhadinha lá, tem uma Dahlia que é exatamente essa cor, ela é maravilhosa, ela tem as bordinhas magenta, algumas têm as bordinhas vermelhas, mas ela tem essa cor linda, exatamente a cor da flor, eu fiquei impressionada com a similaridade da flor, por isso que eles trouxeram essa flor, não é um nome fantasia, é um nome real, né? Uma das dálias tem exatamente esse tom. O purple aqui, toda vez que a gente vê como purple, a gente vai entender
aquelas variedades de violetas. Então, por exemplo, o purple é um vermelho-violeta. Tudo que for purple, que é o púrpura, mas o púrpura para a gente fica muito abstrato, né? Mas o purple para o americano, em inglês, é um violeta. Só que é um violeta que caminha para o vermelho, é um violeta muito quente, né? Ele caminha para o magenta e ele caminha para o vermelho. Sempre o púrpura e o purple, ele tem essa muito magenta dentro. É diferente do roxo. A gente vai ver, por exemplo, o próprio imperial, ele está indo mais para os azuis. Então, o violeta que está esfriando. Aqui eu faço essa diferenciação lá no módulo das cores. Quando a gente fala de violeta, o violeta é o central, é a cor secundária do círculo cromático. Quando a gente o violeta ele caminha para o azul, e a gente chama de roxo, eu chamo de roxo para diferenciar. E quando esse violeta vem para o lado do vermelho e do magenta, aí a gente pode chamar de púrpura. É uma forma, então, da gente diferenciar, porque nem tudo é violeta, né? A gente tem violetas e violetas. O Dahlia Purple, ele é exatamente o nosso vermelho-violeta, né? Ele é muito vermelho-violeta, mas ele é uma cor intensa, intensa, é uma cor muito bacana, porque os magentas também são raros nas paletas, então essa é uma cor muito vibrante, porque normalmente os violetas são muito apagados, e o Dahlia, ele trouxe um púrpura absurdamente iluminado, então vocês já podem ter ideia do valor que ele vai ter nas nossas auroras boreais, e também nas bolhas de sabão, ele vai ajudar muito no efeito rosa, porque o magenta, ele é muito claro e muito transparente. Agora, os vermelhos violetas, eles são mais profundos e eles combinam mais com as paletas noturnas. Então, é isso. Aqui estamos com a nossa paleta maravilhosa da aurora boreal.